Bom dia. Hoje é sexta-feira, agora são 7h24, dando sequência ao nosso processo de orientação ou bate-papo e informação sobre a vida em si, em que o sucesso é ter saúde e viver saudável, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, dessa pandemia, acho que seria o período talvez que mais a humanidade tem apelado para Deus ou falado sobre Deus, né? Então resolvi comentar um texto que eu li num jornal um tempo atrás sobre o que é Deus. Então se fala que Deus não é uma teoria para ser descrito, e sim uma prática para ser vivida. Então se fala assim que Deus não pode ter um nome, porque um nome sempre denota alguma coisa, ou uma pessoa, ou algo finito. Então dar a Deus qualquer atributo como sendo forte, poderoso, bom, sábio, implica de novo em dizer que ele é uma coisa ou pessoa. O máximo que podemos dizer de Deus é que ele é ilimitado. Assim, quanto mais eu sei o que Deus não é, mais conhecimento tenho sobre ele. E quanto mais conhecimento tenho sobre ele, menos eu preciso saber se ele existe. Então, as pessoas e as religiões pregam a obediência e o amor, mas não fazem. Costumam dar sermões dizendo saber sobre seus ensinamentos, vão a cultos, a missa, chora pelo amor que pensam ser de Deus e nem percebe que Deus não pode ser só falado, Deus só pode ser praticado. Então o seu amor não pode ser ensinado nem pensado, pois Deus não é um pensamento, ele é uma prática de vida. Então dizem que entende o perdão ouvido nos sermões, rezam à noite, mas tudo isso é somente a ideia de Deus e não uma realidade. Falam do amor de Deus, mas são mesquinhos aos próprios filhos e muito mais aos estranhos. Então Deus não é o que pensamos ou dizemos dele, Deus é o que praticamos dele. Então Deus somos nós, como nós somos, não é apenas uma coisa, uma verdade ou uma justiça, pois quando falamos nas coisas de Deus, mas não a praticamos, não somos verdade nem justiça. Então questionar sobre a sua existência será tão tolo quanto não praticá-la, pois no simples fato de falarmos nele, em Deus, ele existe, nem que seja somente como um fato psíquico. Então o medo, a felicidade, a angústia, o prazer são fato psíquico, mas que ninguém pode negar que existam. Ninguém jamais viu o medo, o prazer ou a angústia, mas já sentiu. Então por que negar a essência de Deus, se pelo menos psiquicamente é evidente a sua existência? A verdadeira meta de Deus não é a crença nele, né? Assim, na sociedade em que vivemos, o amor de Deus é, infelizmente, apenas uma experiência de pensamento. Então, contudo, para ficar claro que aquilo que acreditamos é meramente a desorientação do amor pelos caminhos de uma sociedade que construímos e que agora está posta a nos alienar. Entendemos Deus de todas as formas, né, possíveis, para não entendê-lo em absoluto. E nem damos conta de que ele, Deus, é a base da humanidade, né? Então pense, na verdade, falar de Deus não é apenas pregar sermão sobre ele, pela simples razão de que Deus é uma prática e a última e real necessidade do ser humano. Então esse aqui é um texto que foi publicado no jornal aqui em Criciúma, a Tribuna, no dia 14 de maio de 2008, de um psicólogo chamado Adroaldo Faraco, que
que o texto é Deus, é um fato. Então explica, interessante que você vê nesse mundo hoje, então a gente fala, hoje as pessoas estão rezando para quem já morreu da pandemia, para quem está doente lá no hospital internado, ou para quem não quer ficar doente. Então a gente fala assim, que se as pessoas praticassem Deus regularmente na vida, provavelmente não teríamos todas essas, digamos, desgraças ou catástrofe ou a própria pandemia, né? Então, se a gente, por exemplo, a própria questão do combate à pandemia deveria ser se a gente se unisse a Deus, ou seja, todos somos uma só família buscando um bem comum. E não está acontecendo. Segundo, muita gente está tratando a pandemia como um negócio financeiro ou político. Então, de novo, isso prova que Deus não existe nessas pessoas, nessa prática. Então, se você pegar a própria palavra Deus, veja que interessante. Ele tem 4 letras. Quais são as 2 letras do meio? Então, eu. Então, quer dizer que é o seguinte. Quando fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, quer dizer que então, o Deus, então, o Deus está dentro de você, ou você está dentro de Deus por causa dessa palavra. Então, quando eu me amo, eu amo a Deus e devo amar o próximo. Quando eu gosto de mim, eu gosto da minha pessoa, gosto de Deus e gosto do próximo. Quando eu amo a mim, a Deus e ao próximo, quer dizer, essa é a regra básica da vida. Então, se eu entendesse o Deus na prática verdadeira, não ficar só rezando quando estamos rezando, a gente acabaria com a pandemia. Que seria um por todos, todos por um. Então, cada um devia pensar em cuidar de você, como cuida do próximo, ou do Criador. Então, essa seria a orientação desse final de semana, da sexta-feira, pensando um pouco sobre isso, porque realmente estamos muito próximos, uma boa parte das pessoas, de se encontrar cara a cara com Deus quando deixar dessa vida. Então pense um pouco sobre isso. Se você achar que o texto vale a pena, o texto não é meu, como eu falei, é do Adroaldo Falar, que é um psicólogo, foi escrito em 2008 aqui num jornal aqui, então isso já faz 13 anos atrás mais ou menos isso, certo? Então eu reproduzi agora para entender, mostrar para você como é que é o processo. É uma coisa bem simples. Então, Deus não é uma teoria para discutir, não tem religião, é apenas um único Criador, então você pode chamar de Buda, Maomé, Alá, Cristo, mas Deus é único só. Então pense sobre isso, se gostar, compartilhe, dê o seu like e faça comentários, alguma coisa desse sentido aqui, né? E se inscreva no canal para a gente poder continuar fazendo. Então hoje a gente fez um trabalho diferente para pensar um pouco sobre essa parte da espiritualidade. Então boa sexta-feira e bom final de semana para todos.